Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para os nossos estudos. E para a gente poder começar, como sempre, vamos serenar os nossos pensamentos, deixando de lado as nossas preocupações do dia a dia, as nossas turbulências, a fim de buscarmos nesse ambiente de paz toda a energia, toda a presença dos amigos benfeitores que podem e querem nos ajudar nesse momento, a fim de que esse estudo possa transcorrer da melhor forma possível, que seja de grande proveito para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presentes também, que juntos possamos estar unidos no sentimento e desejo sincero do bem aprender, de aproveitarmos ao máximo as lições que aqui estudamos, mas, como sempre dizemos, que principalmente possamos nos lembrarmos delas naqueles momentos em que se fazem mais necessárias dentro da nossa caminhada. Agradecemos, como sempre, a essa casa que nos acolhe, a presença dos amigos benfeitores a nos intuir e pedimos, Pai, que nos conceda todo o amparo, toda a proteção, para que o estudo transcorra conforme os vossos desígnios. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Deixa eu só... Vocês viram que algumas gravações já foram liberadas lá, né? Só está faltando, na verdade, uma que é justamente a que a gente perdeu, que é o segundo encontro nosso. Tá? Então, assim que a gente tiver com ela disponível, a gente coloca também, tá bom? Dá para passar por aqui. Então, nós estamos falando do perispírito, né? Semana passada a gente começou a falar sobre as principais funções dele. Chegamos a ver, vimos que vamos ter a função organizadora, individualizadora, sustentadora, instrumental e a sede da memória. Chegamos a falar sobre a função organizadora, que é com relação à organização do corpo físico, o molde do corpo físico, a forma do corpo físico, né? O modelador do nosso corpo físico. Lembram disso? E tem sim a parte da influência genética, mas só a genética em si não explica toda a diversidade que nós temos de pessoas, né? de atributos individuais, de individualidades, né? Precisa ter alguma coisa a mais aí, porque às vezes o mesmo DNA, gêmeos diferentes, né? São totalmente diferentes, idênticos, mas totalmente diferentes, né? Então não é só uma composição realmente de DNA, né? Ok? Deu para recapitular? Não, mesmo perispírito, não. Sim. Não. Não. A aparência, sim, pode ser, porque é o que a gente vai entrar em seguida, mas não necessariamente é o mesmo perispírito, eles são iguais. Sim. Não, a esterilização até poderia ser, em termos de aparência. Mas é que para nós o que vale como identificação de uma pessoa é a aparência. Né? Quando a gente vai falar de quem é a pessoa, a gente pensa nela como ela sendo a aparência. E não é bem assim a questão da identificação. Sim. Sim. E aí no perispírito já há essa diferença. Ok?
é bem relacionado justamente com essa própria função individualizadora, né? Ou seja, como que nós identificamos um indivíduo, né? Para nós, encarnados, o que identifica uma pessoa? É uma pergunta até difícil de ser respondida, né? Quando a gente pergunta quem é você, né? O que a gente costuma responder, né? Eu sou... cita a profissão, às vezes, né? Eu sou um taubatiano, eu sou um morador, eu sou trabalhador nisso. Não, isso aí não é quem é você, isso é o que você faz, né? Ou onde você vive, né? Isso não define quem é você, né? Então, é uma pergunta que a gente usa para identificar uma pessoa com sua aparência. Ó, essa pessoa é diferente dessa outra pessoa, ok? Então, o perispírito, ele tem essa capacidade, ele é o princípio da identidade física e moral que mantém o princípio do eu consciente, a memória que nos dá a certeza íntima de nossa identidade pessoal. Isso está no livro do O Grande Enigma de Leon Denis. Então, ele é o que possibilita que um espírito identifica o outro. Lembra que a gente falou que espírito não tem forma? Né? O que dá forma é o perispírito. Mas ele que permite também a identidade de um espírito perante ao outro. E isso não tem a ver com a aparência dele. Tá? É um conceito totalmente abstrato para nós. Não lembro quem que perguntou na semana passada que se um poderia assumir a aparência do outro, né? Sim, a aparência para nós poderia se mostrar diferente, mas um espírito ele vê, é como se ele visse além da aparência que o perispírito mostra. E essa visão ela é indistinguível, não tem como misturar um espírito com o outro. Lembra que a gente citou o caso da moça que estava no portão do nosso lar que queria entrar? Ela estava com uma aparência totalmente humilde, né? Mas o mentor conseguiu ver, além da aparência, quem ela era realmente, né? Então, ela estava se moldando, de repente, para os mais inferiores, mas para aqueles que já evoluíram, não tem como disfarçar quem é, ok? É a identidade do eu absoluto mesmo, ok? Então, não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com características periféricas, ou seja, externas, né? Refere, sim, à sua própria natureza, às suas particulares características evolutivas. Nesse ponto aqui, Cleito, que pega essa questão do gêmeos, né? Não se trata da aparência externa dele, se trata das condições evolutivas que cada espírito se encontra. Isso é demonstrável, isso fica latente no perispírito. Então, por mais que encarnados sejam dois corpos iguais, e se desencarnados eles adotarem o mesmo visual, o perispírito ainda traz maneiras, condições de cada um externar a condição que ele se encontra. Falando em termos de evolução de luz, é como se fosse mais luz e menos luz, né? Corpos gêmeos siameses. São dois espíritos. Sim. O corpo físico? Não, não. São dois perispíritos. São dois espíritos e dois perispíritos. Estão no mesmo corpo. Tem uma parte que a gente vai, inclusive, comentar sobre alguns casos desses. Acho que não é nesse roteiro. Eu acho que é no roteiro de reencarnação, né? Lógico que são provas para esses dois espíritos e para as famílias, né? Extremamente intensas, né? Se a gente for ver em questão de débito do espírito, provavelmente são dois espíritos que trazem muito débitos, ou de repente precisa de algum outro tipo de comoção junto àquela família, né? ou até mesmo sociedade, né? Mas são dois espíritos e cada um com o seu perispírito, ok? E cada um com a sua particularidade, porque um pode ser mais evoluído que o outro e ter um aspecto energético diferente, vamos falar assim, ok?
Sim. Sim. O corpo físico é um só. Mas mesmo assim, partes separadas, né? Eles estão só unidos, né? Estão compartilhando da mesma casa, né? Estão morando junto na mesma casa, né? Ok? Livro dos Espíritos 284. Os espíritos que não têm mais o corpo físico constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros como o corpo entre encarnados. Não existe dois perispíritos iguais, né? Por mais que a gente mostrou no roteiro 2, se eu não me engano, aquela escala espírita, né? Espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros. Por mais que esteja todo mundo no espírito imperfeito, é só uma classificação, porque nós não estamos exatamente no mesmo nível, né? Cada um tem a sua caminhada. E o seu progresso tem impacto no seu perispírito. Lembra que a gente falou que quanto mais evoluído, mais sutil vai ficando o perispírito, a composição, né, dos fluidos dele. Então, só nisso já gera uma diferenciação perispiritual entre um espírito e outro, ok? Mas é um conceito totalmente abstrato e difícil para a gente assimilar, né? Porque para nós vale muito o visual do corpo, né? Então, se alguém faz uma plástica, muda totalmente, para a gente virou outra pessoa. Mas não é, é a mesma pessoa que está se apresentando diferente para a gente, ok? Outra função, sustentadora. Ao impulso e comando da alma, o perispírito, impregnando-se de energia vital, transfere a energia vital paulatinamente ao corpo físico, sustentando-o desde a formação até o completo desenvolvimento. Não basta, digamos assim, a gente estar carregado de fluido vital para a gente conseguir manter o nosso corpo funcionando perfeitamente, todos os órgãos funcionando do jeito que tem que funcionar. O perispírito está atuando na manipulação, como se fosse na transmissão desse fluido vital para que tudo funcione como tem que funcionar, né? É um processo automático, não é que o espírito está lá pensando, nossa, tem que enviar para lá, para cá o fluido vital para poder funcionar. Não, é um processo automatizado, gerenciado pela própria capacidade sustentadora do perispírito, ok? Então, a função sustentadora garante também a vitalidade do corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação, comandando todo o processo de recomposição celular. Comentamos sobre isso, lembra que a gente falou que a cada 7 anos, acho que se não me engano, que muda praticamente todas as células nossas, é o perispírito com a ação do fluido vital é que consegue coordenar que as células sejam criadas para a função que cada uma tem que de fato exercer, ok? Então é como se tivesse um código dele lá dentro que gerasse esse processo de forma correta e esperada pelo espírito e necessária para o corpo físico. Ok? Previsto, realizado? Sim, com certeza, né? O André Luiz tem um termo que a gente vai estar trazendo no modo de reencarnação, que é espíritos completistas. São aqueles que conseguem vir programado para 70 anos e consegue viver realmente o tempo programado, cumprir com um objetivo. Tem variação, e ele fala que é raro, viu? Ele fala que é raro. Menos do sistema nervoso, né? Sim, essa não é renovável, né? Pode ser que possivelmente tenha os dois fatores, né?
Não conheço a ponto do corpo biológico para dizer uma razão biológica para ela, mas de repente ela tem uma função muito mais importante de transferência e de manutenção do corpo físico mesmo, né? E função espiritual é a mente, o espírito, a gente vai chegar no corpo mental ainda, mas não é o cérebro que produz o nosso pensamento, é a mente. E a mente é uma coisa extrafísica. Sim, sim. Mas, de uma certa forma, podemos entender como se fosse a base de uma casa, o alicerce, digamos assim. Você reforma a casa à vontade, mas o alicerce, dificilmente você muda ele, né? Ok? Desde o processo, então, da nossa jornada, né? Então, temos um período previsto de encarnação e, logicamente, o perispírito, digamos, capacitado a lidar com essa carga vital para esse período. Como se a gente fosse uma bateria recarregável, né? Só que ela tem, a mesma pilha, ela tem um tempo de duração, né? A gente recebe carga, vai se desgastando até que ela não consegue mais. Chega um momento que o perispírito também não consegue absorver ao fluido vital que ele precisa, e aí é onde ocorre o desencarne. Ok? A gente vai falar sobre o processo de desencarne, que ele é diferente de morte, no próximo roteiro, se eu não me engano. Tá? Ok com essa função sustentadora? Sustentação? Função instrumental. O perispírito é o que serve de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico. É o elemento de ligação da alma com o corpo físico. Esse é o conceito mais tradicional que a gente escuta para o perispírito. Né? É o elo de ligação da matéria com o corpo, com o espiritual. É através dele que conseguimos interagir nos dois mundos, não é só no mundo material, mundo espiritual também. Né? É o perispírito, que ele também é matéria, semimaterial, lembra? E interage com a matéria do plano espiritual, que é uma matéria semimaterial também. Né? Então, um instrumento no que sentido? De que o espírito, para interagir com qualquer matéria física, manda ordem, né, para o perispírito, digamos assim, o perispírito vai retransmitir para o corpo físico, e aí o corpo físico executa essa ação. Lógico que isso é em instantes, né? Precisão, né? Então não é um processo comandado e paulatinamente, né? É praticamente automático, mas é gerenciado pelo espírito, ok? Então ele é um intermediário entre o corpo físico e o espírito. Os órgãos dos nossos sentidos captam as impressões, né? Então frio, calor, dor, né? Os nossos órgãos, visão, audição, todos eles captam, todos os nossos sentidos captam as coisas físicas que estão nos envolvendo, certo? Como que ocorre? Esses sentidos que captou essas impressões são transferidas, né, são impulsos eletromagnéticos que são levados ao córtex cerebral, então caminha por todo o sistema nervoso e chega ao córtex nosso, certo? Transforma em percepções ou conhecimento, e aí a gente toma conhecimento dessa impressão que veio de forma externa. Ok? Como que ocorre isso? Né? E é algo que materialista em si não consegue explicar muito bem. Né? Por quê? O que acontece quando acaba a vida que de repente acabou essa possibilidade de ter impressão, de perceber essa pessoa? O que de fato, se era o cérebro, se quando chegou para o cérebro e ele passou a interpretar isso, por que acaba? O que de fato acaba dentro do cérebro, né, que impossibilita que não mais perceba essas sensações. E não precisa nem ser em caso de morte, pode ser. Tudo bem, tem a área do cérebro que de repente pode ser responsável por motor, pela memória, mas ainda assim não é ela que cria essas sensações. Né? Ela recebe e alguém processa ela. Esse alguém processa é justamente a parte extrafísica, ok? É a parte espiritual. É o espírito
que toma conhecimento, registra e reconhece essa impressão. Ok? Logicamente que tem um caminho de volta também, né? O que a gente externa, onde que nasce primeiro? No nosso espírito, que vai passar para o cérebro, que vai mandar a instrução para o corpo físico executar. Ok? Então, impressões do exterior, o que vem de fora, né? O corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, esse sim que é o ser sensível e inteligente, recebe, analisa e incorpora, ou seja, passa a vivenciar aquela impressão e lidar com ela com a maneira que ele achar que vai lidar, certo? Não é o cérebro que faz isso. O cérebro é o instrumento que o espírito se serve para decodificar todas essas impressões, por assim dizer. Ok? E quando acontece uma iniciativa do espírito, o espírito quer alguma coisa, o perispírito transmite e o corpo executa. Isso, resumidamente, está nas obras póstumas de Kardec. Né? Então, quando a gente faz alguma coisa, não é o nosso corpo físico que fez. É a gente, como espírito, comandamos o corpo físico para fazer. Ok? Isso é muito importante, porque aquele ditado que a gente sempre fala, que a carne é fraca, né? Não é a carne que é fraca. Né? É o espírito que não soube lidar com qualquer tipo de sensação, sentimento, que ele pôde lidar e responder de forma adequada com relação a isso. Né? Não é o corpo físico dele que impossibilitou ele de fazer algo, ou possibilitou. Foi uma vontade dele que comandou o corpo físico mesmo. Ok? Está claro até aqui? Bom, e a sede da memória, né? Outra função do perispírito. É o perispírito que armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. É o guardião fiel, o acervo imperecível do nosso passado. Em sua substância incorruptível, fixam-se as leis do nosso desenvolvimento, tornando-o, por excelência, o conservador de nossa personalidade. É nele que reside a memória. Então, novamente, não é o cérebro que tem a memória. Né? O cérebro, novamente, é o equipamento, é o hardware, né? A parte física que utiliza para transformar a memória que está no perispírito em algo que pode ser compartilhado no mundo físico, entre as pessoas. Ok? Se a gente for pensar numa analogia aqui, vamos pegar, por exemplo, sistema de transmissão de TV ou de rádio, tanto faz. Quando a gente liga a TV, sinal aberto lá, né, tá transmitindo ao vivo, a gente tem normalmente precisa ter uma antena para captar esse sinal, certo? E aí a imagem chega com perfeição no nosso aparelho. A cena que a gente está vendo ali, ela não está sendo criada no aparelho, na televisão. Ela está sendo criada à distância, em outro local. Né? Chegou até nós por causa que tivemos uma antena para receber esse sinal e mostrar para a gente. O cérebro é como se fosse essa antena. Entende? E aí a gente pega e consegue perceber tudo, porque ele recebe esse sinal do espírito, no caso o que está lá fora, somos nós espíritos, onde está ocorrendo mesmo. Mas chegou até nós através do cérebro. Ok? Quem deseja, ama, pensa, odeia, resolve, é o espírito, não é o corpo, não é o cérebro. Né? O perispírito é apenas uma biblioteca, um arquivo do qual o espírito se serve para buscar dados. Então, da mesma forma, por mais que passa pelo perispírito, ainda não é o perispírito que é o responsável pelas ações, é sempre o espírito. Ok? Essa questão da memória é muito interessante. Eu sempre comento isso quando surge essa oportunidade, porque é um exemplo bem bacana de como que a gente fala que a gente armazena, registra, né, conserva tudo que nós aprendemos.
E a gente, a cada reencarnação, a gente esquece, tem que aprender tudo de novo, né? Matemática, física, química, a gente já estudou isso trocentas vezes. Quando a gente... Idiomas, né? A gente já viveu em tantas nacionalidades diferentes, mas temos dificuldade de aprender idiomas, enfim. Se já registramos tudo isso, por que não externamos, né? A Nete Guimarães, não sei se vocês conhecem, é uma palestrante espírita, eu gosto muito das palestras dela. Ela conta uma palestra uma vez que ela estava sobre a descoberta que a ciência fez com relação à memória. Não é um cientista espírita, não tem nada de espiritual. Tá? Com o avanço da tecnologia, começou a mapear o cérebro nosso responsável por várias funções, né? Memória, sentimento, pensamento, né? Imaginação, como se cada área do nosso cérebro fosse responsável por esse departamento. E em uma visita a um asilo, uma casa de repouso, alguma coisa assim, onde havia os assistidos, os residentes, eram pessoas com Alzheimer de vários níveis, né? Tem desde aquele que esquecia ali do instante e outros que demoravam mais, né? Uma determinada visitante grávida, ela estava lá fazendo a visita e entrou em trabalho de parto. E não tinha ninguém ali que pôde socorrer ela, né? E nisso, uma das residentes, que era enfermeira, mas tinha um dos graus mais severos de Alzheimer, se levantou, foi lá, fez todo o trabalho de parto dela, né? Deu toda a assistência até chegar a equipe, né? E depois foi lá e se sentou. E não se lembrava que foi feito isso, que ela fez isso, né? Ela esqueceu totalmente que ela fez, mas não esqueceu como funcionava, o que ela aprendeu, né? De anos de trabalho na área de saúde, ela não esqueceu, mas esqueceu essa ação dela. E aí esse cientista chamou a atenção, por que acontece isso? E isso não é só com ela, pessoas, matemáticos, né? Não esquece fórmulas, né? Mas esquece a família, né? Esquece o lugar onde nasceu e tudo mais, né? Mas as fórmulas que ele cuidava lá, ele não esquece. Resolve problemas ainda, né? E aí, mapeando o cérebro dessas pessoas, viram que, por exemplo, quando era um matemático que estava resolvendo um problema, a região ativa do cérebro não era a região que é responsável pela memória, que é a região que o Alzheimer danifica, né? A região que estava ativa naquele momento era a região que é responsável pelo sentimento. Não era da memória, né? E aí, qual a conclusão que esse médico chegou? E ele não é espírita, né? Não é nada espiritual. A Nete conta que ele chegou à conclusão de que essas pessoas, quando aprenderam matemática, música, tem vários casos, balé, medicina, né? Elas aprenderam com o sentimento de amor. Elas amavam o que faziam. Elas gostavam realmente daquilo, né? Então, aquilo, quando foi armazenado, não ficou acessível através do caminho da memória, ficou acessível através do caminho do sentimento, né? E aí é duradouro, né? E aí significa que, de fato, esse conhecimento foi incorporado ao espírito. Porque se eu tivesse aprendido por obrigação, o Alzheimer ia corromper, eu ia desencarnar, morreu com o corpo, né? Não permanece comigo mais esse conhecimento, né? Sim. Sim. Exatamente. Nossa. Marca, né? Registra mesmo. Sim. Né? Então, a conclusão que chegou foi justamente essa. Sim. Quando a gente faz algo com que a gente gosta realmente, isso incorpora na gente,
né? Aí pode vir Alzheimer, que não vai... Não quer dizer que a gente não gosta da família, que não lembra delas, tá? Não façam essa ligação. Mas é outra é a questão do conhecimento em si, ok? Do aprendizado nosso. Bom, personalidade versus integralidade. Personalidade são dois conceitos que a gente tem que entender. O personalidade diz respeito a como eu estou atualmente. É o meu ego, né? É uma coisa transitória, moldada a cada reencarnação. Então, hoje, eu estou como Luiz, né? Hoje eu estou como alguém que trabalha na área de informática. Essa é a minha personalidade atual. Ela não dita quem eu sou realmente. Ela dita qual o papel meu atual hoje. Isso me leva a deduzir que eu já tive várias personalidades, várias roupas diferentes ao longo da minha caminhada. Ok? Hoje eu estou manifestando uma, outra ou outra igual que eu já tive. Uma nova ou outra igual que eu já tive também. Exatamente. A roupa é um ótimo argumento para a gente, né? E a integralidade, já deu para perceber que aí é o que eu sou efetivamente, não o que eu estou hoje, certo? É o self, né? Algo perene, ou seja, é o que permanece depois. Então eu venho, encarno com uma determinada personalidade para passar por várias provas para causar mudança em mim, na minha integralidade, para que eu saia diferente de quando eu cheguei. Esse é o propósito da reencarnação, ok? Esquecimento de vidas passadas, né? O perispírito, como vimos, ele é a sede da memória, mas as gravações são efetuadas em faixas vibratórias específicas, camadas diferentes no perispírito. Por que a gente não acessa? O João gosta sempre de lembrar disso como a imagem lá do porão, né? Tem vários, desde o sótão até uma casa, né? Desde o sótão, os cômodos e o porão depois, né? É como se a parte da região da memória nossa, todas as vivências, elas estão na região mais profunda possível, dentro do setor, dentro do HD, digamos assim, que guardam todas as memórias. E vibra numa condição totalmente diferente, que o corpo físico e o cérebro não conseguem acessar essa frequência. A gente não consegue, em condições normais, ter acesso a essas gravações, digamos assim, né? Vamos pensar o seguinte, não sei quantos aqui conhecem toda essa parte de evolução que a gente viveu nos últimos tempos, eu vou acabar entregando aqui a minha trajetória, né? Mas há muito tempo, há não muito tempo atrás, a gente gravava as coisas em disquetes, né? Não vou nem falar fita cassete, que vocês não devem saber que gravava também coisas de computador em fita cassete. Em papel, tinha papel perfurado, esse já não é da minha época, mas era fonte de gravação também, papel perfurado. Depois surgiu fita cassete, disquetes, aquele disquete grande, foi diminuindo, CD, né? Pendrive, e agora não tem nada, grava na nuvem, né? Existe, sim, sim, pode ser real, pode não ser. Vai ter, inclusive, aqui nesse site mesmo, já volto nele. Tá? Esse exemplo que eu dei para a questão dos vários dispositivos que a gente tem de gravação, é o que seria essas faixas vibratórias diferentes. Então, imagina eu pegando uma caixa antiga minha, olho lá, está lá um disquete que da época que eu estudava, com o primeiro programa que eu fiz. Eu não consigo acessar ele hoje. Eu não tenho nenhum computador que acessa mais esse disquete, né? Ele está em outra faixa vibratória para mim. Eu tenho essa lembrança, mas eu não acesso mais ela aqui, né? Então, é mais ou menos uma analogia assim, né? As lembranças que ocorrem, ainda que parcialmente, após a morte do corpo canal ou quando do desprendimento, as mudanças ocorrem, ainda que parcialmente, após a morte do corpo carnal ou quando do desprendimento do perispírito em relação ao corpo físico. Dr. Costardi era um médico aqui de Taubaté, palestrante espírita. Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, o Newton chegou a fazer até curso com ele, ele fala que era excelente, né? E tem alguns livros publicados. Que ele está explicando? Que quando a gente desencarna, a gente pode ou não lembrar, ainda assim, dessas vidas,
Ou seja, eu posso ter acesso lá a um equipamento que vai conseguir decodificar essas gravações antigas, ou pontos delas do que eu preciso lembrar. De repente é algo que está me causando sofrimento aqui e no desencarne, e aí eu preciso dessa recordação para poder compreender esse sofrimento. Tudo ainda não, ainda não. É muito raro a gente desencarnar e já ter a recordação de todas as nossas vivências. Primeiro que a gente não suportaria de cara já lembrar de tudo que a gente já fez. Né? Imagina que a gente veio desde cometendo uma série de erros, já lembrar todos eles. Né? Mas à medida da necessidade a gente vai lembrando. À medida que se torna necessário para o nosso progresso, a gente vai tendo acesso àquela lembrança, ou até à medida que a gente vai consertando, digamos assim, não era resgatando, né, os débitos, a gente até consegue lembrar deles, porque a gente já consegue lembrar com o sentimento de que, olha, passei, causei, mas consertei. Ainda não, sim. Do mesmo modo, no nosso desprendimento, podemos ter lembranças também, acessos a pontos específicos de outras experiências nossas, mesmo encarnados. Porém, pode acontecer de acordarmos, não nos lembrarmos, que era o tema de ontem lá do Livro dos Espíritos. Né? Por quê? Porque, de repente, é algo que o espírito precisa processar essa informação e depois de sonho, desdobramento, desprendimento. E aí, em vigília, de repente, vem uma intuição ou um sentimento despertado por essa lembrança. Ok? A regressão de memória é um grande sacrifício, indo de 2 a 3 reencarnações passadas, mas jamais como apregou a centenas, né, como apregou algumas terapias de vidas passadas. E aqui já tem um alerta, né, a questão do significante e contexto, com a forçar a lembrança da memória. Quando ela vem de forma espontânea, serve até para ser demonstração da sobrevivência, da imortalidade da alma e comprovação da reencarnação. Né? Dr. Ian Stevenson, alguns já devem ter ouvido falar desse médico, que ele catalogou vários casos de reencarnação de crianças que lembravam de forma espontânea, com grandes detalhes, e aí ele ia atrás e achava tudo comprovado. Né? E aí a melhor explicação possível realmente é a reencarnação. São indícios, a ciência ainda não aceita como prova, porque ela não consegue reproduzir sob controle essas recordações, essas experiências, mas são fortes indícios. Né? E só que mesmo a gente forçando, primeiro, tem pessoas que mesmo assim não conseguem lembrar. Né? E aí, Breno, é onde que pode surgir a questão da imaginação. A pessoa quer tanto lembrar de algo, que ela pode imaginar, desenvolver toda uma história completa em cima disso. Né? Então, não tem como ter uma certeza absoluta. Agora, qual que é o perigo realmente de eu ir atrás de uma regressão forçada? Por que isso seria ruim para o nosso progresso? Né? Bom, a regressão, o esquecimento, todos conseguem imaginar o benefício que é o esquecimento? Né? Pensou se vocês soubessem que eu causei a morte de todos vocês na última encarnação? Né? Quem que estaria aqui? E eu não estaria aqui, né? Porque provavelmente todos iam aniquilar, né? Mas a convivência ia ser difícil se a gente não esquecesse, né? O que cada um causou ao outro. O conserto, o resgate ia ser muito difícil, não há dúvida, né? E aí eu vou lá, busco uma recordação, né? uma experiência qualquer, Foz. O que pode acontecer? Pode vir realmente uma recordação de alguém que me fez um mal ou um mal que eu pratiquei com alguém, por exemplo. Né? Mas o que vem? Vem a história completa? Não. Vem esse ponto. Né? E qual que é o contexto desse ponto? O que levou a isso? O que aconteceu depois disso? Já foi resolvido? Já não foi resolvido? Né? Já está tudo bem? Tem pendência? Não tem pendência? O que motivou? A gente não tem contexto nenhum. Né?
Sim, com certeza. São argumentos, Breno, extremamente válidos, não é de contestação, não, né? Da mesma forma, um argumento muito comum é como que eu vou quitar algo que eu não sei que eu devo, né? Exatamente. Sim. E aí que tá, beleza. Na verdade, a gente esqueceu os detalhes, porque o sentimento a gente está levando. Então, sabe aquele sentimento que eu tenho que eu não gosto de alguém, que eu não consigo conviver com ela? Por quê? Porque de repente é algo que aconteceu entre duas pessoas há um tempo atrás e que se eu lembrasse, eu não ia fazer o mínimo esforço para tentar consertar. Agora, quando eu não lembro, eu passo a pensar assim, poxa, ela não me fez nada, não consigo entender, por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não aceito? E aí eu passo a me esforçar para mudar. Entende a diferença? Na revista, na revista Espírita tem um caso muito interessante. A gente citou no livro dos Espíritos, também não sei se o Fábio estava no dia. Conta a história de um garoto que ele tinha problema de saúde severo. Acho que ele desencarnou com 7 anos. Esqueci o nome dele agora, é a edição da revista. E era um garoto que demonstrava um grande conhecimento, assim, de intelectual, moral, né? E aí, quando a irmãzinha nasceu, ele sentia uma repulsa enorme com ela. Ele não suportava conviver com a irmã, mas ele não queria desejar mal a ela, né? Ele não compreendia, era uma luta intensa. Não gostavam que maltratassem a irmã, ele defendia ela, mas ele não aceitava estar perto dela. Era um sentimento de repulsa, ele falava, né? E aí ele acabou desencarnando cedo e foi evocado. Kardec tinha esse costume de evocar casos assim para estudo. E aí ele dá o relato, né, de que, olha, eu tinha uma grande dificuldade de fato com ela, encarnado, né? Eu sentia que eu não era justo, eu sentia isso por ela, mas eu não conseguia lutar e tentava cada vez mais e aos poucos ia superando, porque eu tinha certeza que não era justo, ela nunca me fez nada, né? E aí, ele conta que teve vidas passadas que, inclusive, ele mais prejudicou ela. Então, a presença dela causava uma repulsa no espírito dele, porque era uma lembrança do mal que ele havia praticado. Entende? Se ele lembrasse, né, talvez ele entrasse em um processo de remorso, de vergonha, de autoculpa, que causaria muito mais dano e dificultaria muito mais ele superar esse processo todo que envolveu com ela. Tem um propósito, sim, sem dúvida. Sim, 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 sim. Para aceitar, para aceitar. Né? Então a gente vê que o esquecimento ele é benéfico justamente por isso. Se eu não esquecesse, eu poderia de repente não fazer o mal, porque eu lembro e eu sei que, olha, tem alguém vigiando, né? Ou seja, eu não estou fazendo por opção, eu estou fazendo por coação. É diferente. Né? O esquecimento? Sim, sim, sim. Então, por isso, é por isso que precisa. Uhum, sim, sim.
Sim. Não é uma coação, porque a parte de orientação do planejamento reencarnatório, até onde vai a decisão ou não. O pai dele só foi convertido, digamos assim, após uma ajuda do orientador espiritual, né? E aí ele foi tocado realmente pelo sentimento. A gente não tem a narração dos casos que, de repente, mesmo com a ajuda, não ocorreu. E aí, de repente, a gente não tem como precisar, né? Sim. Sim. E o simples fato dele não aceitar mostra que o débito não é só do Segismundo, é do pai também. A partir do momento que eu não consigo, eu tenho débito com ele. Né? Os dois precisam. E qual que é o acerto? Os dois vão ter que resolver junto. Né? Sim, se não tem, já estou criando. Ok? Um dos modos dos espíritos se instruírem na erraticidade é analisando e estudando o seu passado. Então, há casos, sim, que os espíritos a gente desencarna e lá a gente passa a analisar os nossos passados e estudar o que a gente fez com o intuito de corrigir. E aí é totalmente, estudar e analisar é totalmente diferente da gente querer lembrar. Ou seja, eu passo a ter um propósito e ter condições de lidar com essas lembranças. Então, com o mentor ou com outra equipe, eu sou ajudado a lembrar, eu sou apresentado a casos ou as lembranças surgem na minha mente, e aí eu consigo compreender e tomar as decisões com base no que eu tenho que fazer para resolver aquelas pendências. Ok? Bom, aí tem algumas coisas para a gente refletir, né? Passando de mundo para outro, o espírito muda de envoltório, de perispírito, como ele muda de roupa. Foi dado esse exemplo lá no primeiro slide, se eu não me engano, né, essa frase. Mas, né, se isso ocorre, então, se a gente muda de envoltório como a gente muda de roupa, se o espírito grava as suas experiências no perispírito e se muda de perispírito como mudamos de roupas, como que nós não perdemos as nossas experiências? Se o objeto que está gravando é outro, digamos assim, né? Desdobramentos, né? Acontece nos encarnados com afastamento do espírito, perispírito do corpo físico. Quando a gente dorme, a gente se desconecta, certo? Porque a gente está encarnado, tem o perispírito. E mantemos ligados com o corpo físico através do laço fluídico, cordão de prata, qualquer nome que se dê, certo? Conectados. Nós saímos e ficamos conectados com o corpo físico. O espírito, ele está sempre acompanhado do seu perispírito, certo? Mas o André Luiz, no nosso lar, desencarnado, né, portanto, ele relatou um processo de desdobramento que vivenciou quando ele foi visitar sua mãe, em plano espiritual. Como explicamos isso também? Se ele está sempre acompanhado do perispírito e ele se desdobrou, né, o que ficou lá, se ele está sempre acompanhado do perispírito? O André Luiz fala que ele foi visitar a mãe em desdobramento. Certo? Então é como se ele tivesse ficado dormido, digamos assim, no plano que ele estava e apareceu no outro plano. Então ele não poderia ter saído do espírito e deixado o perispírito, porque o perispírito sempre acompanha o espírito. O que ele deixou no plano dele para visitar a mãe dele? O que desdobrou o André Luiz? A gente tem o corpo físico, não era evoluído ainda. Como que explica isso? A memória, por que a gente não perde, então, se o perispírito muda? Se a gente mudar de mundo, né, a gente vai ter. Lembra que o perispírito é composto dos fluidos do mundo? A gente mudou, vai ter outros fluidos. E as nossas memórias que estavam registradas no perispírito. A resposta, né, a chave para essa compreensão é isso daqui. Cebola. As várias camadas, né? Se alguém não gosta de cebola, olha para ela de outro jeito. A doutrina, ela não define que o perispírito seja algo único e homogêneo. Ele é definido como sendo o envoltório do perispírito, perene, um corpo que se modifica e acompanha o espírito sempre. Não existe espírito sem perispírito, ok? Mas a doutrina não está dizendo que o perispírito é algo homogêneo, uma coisa só, certo? O que tem, então, dentro do perispírito? Duval Ciampone, que é um
Palestrante também, divulgador espírita, foi presidente da Federação Espírita de São Paulo. Num artigo do Semeador, em 1993, ele sintetizou assim. Não é que ele criou, tá? Ele pegou das obras e sintetizou para a gente assim. O perispírito é composto por diversas camadas que vão se superpondo até atingir a sua forma mais alva e sutil. Esses corpos, camadas, né, são os seguintes: corpo etéreo, ou duplo etérico, ou corpo etérico, corpo astral, ou corpo espiritual, e corpo mental. A gente vai ver um pouco mais de detalhes de cada um desses corpos a partir desses slides. Então, não é uma coisa homogênea, não é o perispírito, não é corpo físico, perispírito, espírito. Tirou o perispírito, não tem mais nada. Ok? Se a gente olhar o perispírito, vai encontrar outras camadas ali dentro. É como se fosse um aprofundamento. Quando Kardec perguntou para os espíritos como que o espírito se conecta ao corpo físico, a resposta foi perispírito, né? Ela fala, mas como que a mente do espírito se conecta ao perispírito? Teria outra resposta, ok? Então, se fosse aprofundando, a gente iria encontrar todas essas outras camadas também, ok? Bom, o ser integral, então, uma visão ilustrativa baseada nas obras de André Luiz. Temos o espírito, que não tem forma física, certo? Temos o corpo físico. O corpo físico também tem várias camadas, inclusive. Né? Se a gente for ver... Oi? Sim, gordura, epiderme, a pele. Né? A gente tem várias camadas no corpo físico. Estrutura óssea. Né? Então, e a gente fala que é uma coisa só, o corpo físico. Né? Então, temos o espírito, corpo físico, certo? Aqui, algo extremamente etéreo, totalmente imaterial. Não é matéria, espírito, a gente já viu isso, certo? Ele é alguma coisa, mas não é matéria. Se fosse matéria, estaria sujeito às leis de destruição da matéria, de transformação da matéria, de modificações da matéria, ok? Então, ele não é matéria. E o corpo físico, né, daqui para cá, é algo extremamente denso, material, certo? Como que faz, então, para algo que é totalmente material conversar com algo material? Como a gente une coisas tão distintas? Foi a pergunta que o Kardec fez. A resposta, perispírito. Né? Perispírito é algo que está entre espírito e corpo físico. É o que a gente viu até agora. Certo? Bom, dentro do perispírito, então, o que o Kardec, aquela visão do slide anterior, fala que tem? Tem uma camada chamada duplo etérico. Aqui está representado como se fosse uma forma física, humana também, mas é só uma representação didática para a gente. Tá? Então, tem uma camada chamada duplo etérico, uma outra camada chamada corpo espiritual e uma outra chamada corpo mental. Aqui ainda se divide, o André Luiz ainda até menciona que existe mental superior, inferior, médio, sublime, tem várias camadas ainda dentro do corpo mental. Aqui a gente só representou duas, como se fosse inferior e superior, ok? Novamente, é uma divisão como se tudo isso daqui fosse chamado de perispírito. Quando a gente fala só perispírito, a gente está falando de todas essas camadas também, ok? Não são só essas. Sim. Sim. A gente sempre comenta isso, qualquer classificação ou divisão que a gente faz, ela é sempre didática, né? Porque é gradual. Né? Então, lembra os 7 cores do arco-íris? Que não são 7 cores. Né? Então, entre um ou outro aqui, se a gente for aprofundar mais, como que o duplo etérico de fato age no corpo físico, por exemplo, né? A gente vai encontrar outras explicações, outros componentes, digamos assim. Ok? Ele tem a capacidade de atuar tanto no corpo, através do corpo espiritual, como o corpo físico. Ele que é, de fato, responsável por conectar entre o plano espiritual e o plano físico, como se tivesse dupla característica, espiritual e física. Ok?
Ele tem perispírito ainda. Tem, porém, praticamente não vai ter mais. Do pretérico a gente já vai ver quando vai ter. Não vai ter mais corpo espiritual, provavelmente é só a parte do corpo mental, que era extremamente sutil, muito mais próxima do etéreo aqui. Ok? Então, o ser integral, fixando alguns conceitos. Então, entre o espírito, que é incorpóreo, e o corpo físico, que é matéria densa, não existe algo uno e homogêneo ligando os dois, mas sim um corpo com várias camadas ou corpos que compõem o perispírito. Quanto mais próximo do espírito, mais sutil, e quanto mais próximo do corpo físico, mais denso. Ok? Primeiro conceito. André Luiz nomeia essas camadas como sendo mental, corpo espiritual ou corpo astral e duplo etérico. No corpo mental, que é o inventório sutil da mente, é onde muito provavelmente ficam gravadas as experiências adquiridas pelo espírito. Ok? Desencarnou, a gente vai ver o processo, mas a gente tem perispírito, corpo astral, corpo mental e corpo astral. A gente vai ver, acho que é justamente essa visão aqui ainda. Essa vai começar, é a próxima, tá? Bom, uma outra visão gráfica do corpo desses corpos. Vamos imaginar que todos nós somos essa bolinha, tá? Vamos esquecer a forma humana por enquanto. Imagine então que esse aqui é o corpo físico, certo? Temos aqui dentro, está representado como dentro, mas não precisa, não é que está preso dentro do corpo, tá? É só didático também. É duplo etérico, então ele está antes do corpo físico, certo? Corpo espiritual, corpo mental e espírito, quase não deu para ver aqui pela cor escolhida e o projetor. Mas o limite está aqui, espírito, certo? Não é um alvo isso aqui não, tá? É só para a gente representar um conceito desses corpos. Eles estão todos unidos, digamos assim, ok? Então, essa parte aqui, entre o espírito e o corpo físico, esse grupo aqui, é o que se chama perispírito. É o primeiro conceito lá. Toda essa parte aqui é o que se chama de homem encarnado. Ok? Alguns processos, então, encarnação e desencarnação. Quando nós não estamos encarnados, nós estamos aonde? Erraticidade, certo? Desde que precisamos reencarnar ainda. Ok? Estando na erraticidade, o que nós temos, entre aspas? Espírito, nós somos espírito. Temos o corpo mental, que é esse que está, a cor quase não deu para ver, e temos o corpo espiritual, certo? Na erraticidade, não estamos encarnados, ok? Em algum momento, a gente vai passar pelo processo de encarnação, reencarnação, certo? Nesse momento vai ser agregado em nós duplo etérico e corpo físico. Ambos com elementos que foram retirados também do fluido cósmico universal do mundo que a gente está reencarnando. Ok? Então, em erraticidade, temos só esses três corpos. Então, o que é o perispírito nosso na erraticidade? É o corpo mental e o corpo espiritual. Certo? O que é o perispírito nosso encarnado? Corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico. Sim. A forma quem está dando é o corpo espiritual. Não teria forma. Algo que não tem forma. A gente pode definir como luz, clarão. É. É ele que dá a forma. Seja ela qual for. Lembra que a gente falou que pode mudar? Quem que muda a forma é o corpo espiritual. Quem que ficou? Corpo espiritual. Ele foi com corpo mental.
visitar a mãe no outro plano. Né? Bom, encarnamos, certo? E em algum momento, e aí quando encarnado, se diz que em vez de espírito a gente é uma alma, né? A gente tem alma, que é um espírito encarnado. Só para lembrar desse conceito também, ok? E em algum momento, se encarnamos, aí sim que é mais do que certo que em algum momento a gente vai desencarnar. Né? Processo de desencarnação, nós vamos deixar o corpo físico, ok? E vamos deixar o duplo etérico junto com o corpo físico. Ele permanece conectado ao corpo físico. O que desconecta é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual sofre, na verdade, uma modificação no processo da reencarnação e uma outra modificação no processo da desencarnação. Por exemplo, genésico e gástrico. A gente vai citar um pouquinho mais para frente. Mas dá para todo mundo já ter uma noção de que, por exemplo, gástrico a gente se alimenta, então tem um processo material digestivo totalmente diferente de espírito. Né? Se ele fosse um espírito já evoluído daquele nível, sim. Como ele não era, não. Ele precisou ser encaminhado, digamos assim, acompanhado de um espírito que consegue acessar essas regiões. Mas do que é composto o corpo espiritual? Dos fluidos daquele mundo que aquele espírito está vinculado. Entende? Então, por isso que ele não consegue acessar o mundo da mãe com esse corpo espiritual, com esse perispírito que ele tem. Só consegue acessar em desdobramento. Certo? Olha, não me vem à memória, mas eu acredito que tenha outro sim. O mais conhecido realmente é do André Luiz. Mas é muito provável que tenha outros. Tem relatos de espíritos de mundos superiores vindo ao planeta Terra, por exemplo, de Júpiter com Kardec. E acho que também tem outros relatos, até do próprio Chico, se não me falha a memória, que uma vez o Emmanuel, ele relata estar visitando várias orbes diferentes, e ele fala, vamos voltar que está muito para mim, eu só quero tomar meu cafezinho lá. Uma coisa assim, né? Ou seja, é tão distante, tão diferente, que não, ainda não se sente realmente dentro daquele mundo, digamos assim. Né? Sim, sim, se reveste do quê? Do corpo espírito dele. Né? Sempre quando o espírito vai trocar de mundos, digamos assim, o corpo espiritual dele, daquele mundo, fica lá, e ele vai com o corpo mental no mundo novo, e lá ele molda um efeito de câmera, talvez não seja uma câmera, assim, pode ser uma linguagem para a gente entender, né? Para a gente poder compreender como que ele vai aurir esses fluidos do mundo que ele está chegando. Mas um espírito superior ele tem essa liberdade de locomoção. Então ele tem condições de realmente de aurir corpo, fluidos espirituais para compor uma manifestação num plano qualquer. Espírito inferior não tem essa possibilidade. Viu? Pode ter visto. Com corpo espiritual, não com duplo etérico. Quando a gente está em desdobramento no sono, o que vai com a gente? Corpo espiritual com duplo etérico. Corpo espiritual com duplo etérico. Quando a gente sai em desdobramento, o que a gente fica no corpo? Espírito, corpo mental e corpo espiritual. Ele é como se fosse uma extensão do duplo etérico. É. Em vez de a gente pensar que é uma ligação, porque aí a gente pode fazer uma analogia como se fosse um cabo, não é. Ele é a extensão. Ele é a extensão. Imagina dá esse exemplo grotesco aqui, um chiclete que você pega, puxa. Entendeu?
Ele é uma extensão do pretérico. Por isso que ele permanece com o corpo físico. Ok? Então, portanto, trocar de perispírito como trocar de roupa não significa a gente tirar toda a roupa, mas sim apenas uma parte dela. Né? A outra parte, que é essencial, o corpo mental, permanece sempre conosco, guardando assim o histórico nosso de vida. Então a gente não perde realmente por conta disso. A partir do momento que nos individualizamos, passamos a ter um corpo mental e ele permanece sempre conosco. Ok? Então, temos que concluir que o espírito é um ser moral, uma inteligência única, né? Indivisível. O perispírito é o seu revestimento, o intermediário, a ferramenta que ele utiliza, ou seja, aquelas funções que a gente comentou, que ele utiliza para atuar no mundo físico e também no mundo espiritual. Ok? Só uma revisão de conceito do que a gente falou até agora. Certo? Podem perguntar se não estiver claro, tá? Corpo mental. Ainda dá tempo. Bom, corpo mental, ele é o envoltório sutil da mente. Né? Mente, novamente, é uma coisa extrafísica, não é física. A mente não é sinônimo de cérebro, ok? Não é o cérebro que pensa. Né? O cérebro é o mecanismo por onde vem o pensamento que surgiu pela mente do espírito, pelo corpo mental. Ok? É algo extremamente abstrato para a gente. Teve uma experiência uma vez que eu li, alguns tempos atrás, acho que foi até na Super Interessante, ou outra revista assim, que disseram que os cientistas conseguiram mapear e descobrir que a gente não tem livre-arbítrio. Né? Olha, é o cérebro que decide. Como que eles mapearam isso? Não me recordo exatamente com precisão a experiência que foi feita, mas envolveu também mapear as regiões do cérebro. Né? É como se colocassem a gente numa câmera, vou dar o exemplo de câmera que não me fala, vem outra palavra, e acendesse duas figuras, e a gente teria que apertar um botão na mão direita se gostou dela ou se gostou da mão da esquerda, da figura da esquerda, algo assim. O que os cientistas perceberam? Antes de fato de ser acionado, um determinado ponto no cérebro acendia, e quando acendia esse ponto, digamos assim, era o lado direito que acionava, e quando acendia o outro, era o lado esquerdo. Então eles concluíram o quê? O cérebro que comandou se ia ser acionado do lado direito ou lado esquerdo. Né? O que está de errado nessa conclusão? Na verdade, o que o Espiritismo fala? O cérebro é a manifestação da vontade do Espírito. Como que ela se manifesta para acionar o lado direito? De repente, acendendo justamente um lado que é responsável por acionar o lado direito. Como que se manifestar para acionar o lado esquerdo? Aí, possivelmente uma outra região. Então, ainda assim, ele não explicou que não tem. Ele só demonstrou como acontece o livre-arbítrio. E não que ali foi criado a decisão. Okay? Ali foi demonstrada a manifestação da decisão. Ok? Sim. Tem casos até interessantes, né, de pessoas que de repente perderam a capacidade de andar, de falar alguma coisa, e sofreu um acidente naquela área responsável por coordenar isso, e ela consegue desenvolver, o cérebro consegue se adaptar, por isso que vem a neuroplasticidade, e desenvolver essa mesma função ou capacidade para uma outra região, é o espírito. Mais uma vez demonstra que não é o cérebro, porque se fosse o cérebro, ela não recuperava de forma alguma. Né? Portanto, que perdeu aquela parte. Né? Novamente, é como se a ciência identificasse o mecanismo como ocorre, mas não o porquê que ocorre. Né? Sim. O espírito? Sim, com outras palavras, exatamente. Sim. A lei de afinidades nada mais é do que exatamente isso.
frequência, vibrações. Então, a gente vê que são termos, né, palavras que científicos hoje surgiu com outras palavras, mas que foram dados conceitos há 200 anos atrás, através das comunicações, e até antes. Lembro no primeiro slide que falava que o conceito de perispírito, corpo espiritual, não era uma coisa recente. Paulo de Tarso, mais antigo, né? Falava, há de termos o corpo animal e há de termos um corpo espiritual. Ou seja, o conceito já estava ali. Né? Se vai surgir com o nome perispírito, modelo organizador biológico, que é um conceito defendido por cientista, né, por nome cientista, aí é outra história. Né? Mas a gente analisar o conceito, a gente vê que ele está representado nessa ideia. Né? André Luiz fala que corpo mental não consegue definir para a gente com um conceito assim mais amplo, né? Além desses tradicionais, que é um revestimento da mente, e a mente é algo extrafísico. Né? Então, ele fala que não consegue porque faltam termos adequados para explicar para a gente o que é. Então, não consegue encontrar palavras equivalentes para poder explicar para a gente exatamente o que é o corpo mental. Então, vem uma explicação mais simples, é o que reveste a mente. É complicado a gente imaginar quando não consegue palavras, não sei se eu já citei aqui também esse exemplo, de uma outra pesquisa que eu vi uma vez, uma matéria, falando que encontraram uma tribo qualquer, não sei em que região, que eles não tinham conceito de números igual a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 e infinito, na verdade, né? A gente tem a dezena, de 0 a 9, e aí, com base neles, a gente monta todos. É como se para eles existissem 1, 2 e muitos. Né? Não existe 3. Se você tentar explicar o que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras, ele não consegue ver a diferença entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 4, 5, 6, 7. É a mesma coisa. Não existe uma palavra para definir 6 e uma palavra para definir 7. Então, como que você vai explicar para essa tribo essa diferença? A gente não vai ter palavras para expressar para eles. Compreende a dificuldade? Então, é a mesma analogia, a mesma explicação que o André Luiz fala. É um conceito totalmente diferente do que a gente tem, que a gente não tem definições que contemplam o que realmente é o corpo mental. Então, a melhor definição que encontrou foi: imagina a mente, que a gente não consegue imaginar o que é, porque a mente não é física, é algo extrafísico, e algo revestindo ela ainda. É algo que está atrelado à mente. Ok? Mas a gente consegue perceber algumas capacidades. Então, é onde lançamos as nossas ideias, pensamentos, ordens, decisões e impulsos da vontade e do desejo. Se o espírito sempre acompanha, e o espírito é o ser inteligente, logicamente que quem sente é ele, mas é onde ele lança, é onde dispara, é onde ele se expressa. Então, o corpo mental é responsável por essa expressão, pela expressividade do espírito. Ok? Por ele recebemos e processamos tudo que vem do corpo físico e do mundo exterior, captado pelos sentidos. Aqui está uma representaçãozinha, como se o cérebro fosse só a pontinha do iceberg nosso. Né? A parte maior, mais profunda, realmente é a parte espiritual. Por mais complexo que o cérebro seja, ele ainda só é a pontinha. Né? É só o hardware físico para decodificar tudo espiritual. Ok? Sim. E aí tem a relação, lembra que eu falei do corpo mental superior e inferior? Entre as várias camadas do corpo mental. Quanto mais profundo, mais inconsciente, mais inacessível é para a gente. Quanto mais próximo, mais externo, mais acessível é para a gente. Mas ele está relacionado, sim, ao corpo mental. Ok? Não é, por mais que a gente tenha o cérebro, a função inconsciente, consciente, mapeadas, ela é só a exteriorização do corpo mental. É a expressão física de algo extrafísico. Ok? Então, sob a orientação da mente, as células compõem os tecidos e órgãos que funcionam como um todo indivisível, com o auxílio do sistema nervoso e dos hormônios.
André Luiz, né, esses textos todos não são nossos, são principalmente do André Luiz da Evolução em Dois Mundos, embora a gente não colocou a fonte aqui, tá? Nessa passagem, André Luiz, ele comenta com alguns exemplos para a gente. Primeiro, ele fala que o corpo mental encerra, né, contempla, né, engloba todas aquilo que exteriorizamos no corpo físico, todas as células, todas as composições, tudo que compõe e cria o nosso corpo físico está lá no corpo mental, digamos assim, a receita, ok? E aí ele dá alguns exemplos para a gente. Primeiro, lembra a questão que a gente comentou dos espíritos ovoides, na semana passada? André Luiz comenta que é como se os espíritos, esses espíritos que ficaram ovoides, tivessem perdido aquela camada do corpo espiritual. O que está expressando agora ali é como se fosse só o corpo mental dele, por isso que não tem forma. Ok? Só que perdeu momentaneamente, porque como ele compõe todos os tecidos, como ele encerra todas as instruções de codificação, de criação do corpo, ele consegue sair desse estágio e moldar de novo um corpo espiritual ou até mesmo um corpo físico. Então, se um espírito ovoide que é levado para uma encarnação compulsória, por mais que o perispírito dele não está com aquela forma, o corpo espiritual não está com a forma humana, ele consegue ainda assim nascer com uma forma humana, porque quem está comandando é o corpo mental. Claro, tem aquela questão de que muitas vezes pode nascer com algum problema físico, né? E aí a consequência realmente de todo o processo evolutivo desse espírito, que tem a condição, mas devido à lei de causa e efeito, essa condição ainda não está se manifestando. Essa condição de manifestação integral ainda não está se manifestando por conta da lei de causa e efeito, não por incapacidade do corpo mental. Ok? Certo? A gente falando, tá todo mundo assim, bastante informação, né? E é muita coisa abstrata, é normal a gente, por mais que aqui esse conteúdo já não é nem tão básico mais, né? Mas por mais que a gente seja um curso básico, esse conteúdo aqui já é mais complicado. E a Evolução em Dois Mundos é uma das obras que é considerada uma das obras mais complicadas. Ela, o mecanismo da mediunidade também, né? Então são temas densos, intensos, né? Sim. E tudo que é abstrato é difícil da gente assimilar, né? Então, por mais que eu esteja dando exemplo, provavelmente cada um está fazendo uma analogia interna aí para tentar entender e decodificar isso. Porque é difícil, não é tão simples assim. Sim. Né? Ainda vamos falar de... Imagina, imagina. Não, vamos em frente. Corpo espiritual. Esse aqui já é mais matéria, já é mais fácil a gente falar um pouco, né? Os espíritos dizem que, no geral, o corpo espiritual tem as mesmas características do corpo físico. Na verdade, o corpo físico é uma cópia grosseira. Foi falado aqui como perispírito, porque a gente sempre acaba usando o termo perispírito como forma genérica, né? Mas todo mundo já deve ter ouvido falar que o nosso corpo físico é uma cópia do perispírito. E de fato é. Por isso que ele é o modelo organizador biológico. É ele que vai modelar o nosso corpo físico. Ok? Então, se é uma cópia grosseira, mas mantém as mesmas características do corpo físico, com modificações dependendo da evolução do espírito. Se o espírito estiver muito preso à materialidade ainda, vai ter certos órgãos, mas em condições normais ele não teria, né? Espíritos muito materializados, eles enxergam o perispírito dele, que é o corpo espiritual, o corpo mental, né? De forma tão densa, e é tão real para ele, que ele sente tocar, sente frio, né? Se está no chuveiro, ele vai se sentir como se estivesse molhado, ele sente todos os efeitos na matéria, né? E nisso até mesmo há manifestações, inclusive, dos órgãos, como se fossem reais para ele. Então, espírito machucado, lembra que o André Luiz aparentava estar ferido, foi representado isso no filme, aí dá um passe e a ferida se fecha? Não é? É uma coisa mental
que está comandando essa modificação no perispírito, mas ele sente como sendo algo real. Não é uma simples aparência, é um sentimento real para o espírito, ok? Isso por quê? Porque ele nem está muito preso à materialidade. Mas em condições normais nossas, a gente não vai ter essa proximidade tão grande com o nosso corpo físico, ok? Então, esses corpos vão sendo utilizados à medida que a gente vem cumprindo estágios, vamos evoluindo, aumentando a nossa vibração, até que esse corpo espiritual um dia vai se diluir, porque ele também é perecível. Vai restar o quê? O corpo mental ou um corpo espiritual extremamente sutil, né? E aí é onde que entra aquela questão da mudança ser gradual. Aonde vai começar o corpo espiritual e aonde termina e aonde começa o corpo mental. Ele se torna tão sutil, né? A gente vai evoluindo e vamos sutilizando esse corpo espiritual nosso, que é como se ele nem existisse, a gente simplesmente já está com o corpo mental direto. Isso no caso de espíritos puros, né? Ok? Do ponto de vista de constituição e função, após a morte, o corpo espiritual é o veículo por excelência. É ele que também é o instrumento para o espírito interagir no plano espiritual. Certo? É o veículo da ação do espírito. Com toda a sua estrutura eletromagnética, algo modificado principalmente nos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo com as aquisições da mente que o maneja. Por que, então, temos modificações no sistema, principalmente genésico e nutritivo do espírito, quando ele desencarna? Nutrição, muito material aqui, corpo físico, né? Então, ele vai precisar de ter um sistema digestivo extremamente material. Espíritos, há também relatos de espíritos que se alimentam no plano espiritual, né? Que tem, sim, uma sopa. Bem mais no caso deles, mas tem espíritos que falam em manifestações mediúnicas, às vezes falam, eu estou com fome, alguma coisa, e aí muitas vezes quem está coordenando aquela reunião e orientando, passa uma visão para ele, ó, calma, se acalma, vai ser dada uma refeição para você, e aí ele fala, não, realmente estou vendo alguém com uma refeição, e come, entre aspas. Né? Por quê? Porque ele está muito materializado ainda e se acha encarnado, inclusive. Ele não vê que ele desencarnou. Né? Exatamente, não tem. É essa a diferença, por isso que ocorre essa mudança. Ele não tem esses órgãos. E genésico, por quê? Espírito não se reproduz. Um espírito vai ter relação e vai criar outro espírito? Não vai. Então, por mais que seja materializado, nunca vai ter uma reprodução funcional, né, de órgãos genésicos. Pode ter plasmado pela mente, pela condição mental do espírito, mas não tem aquela função que tem do corpo físico, né, porque ele não vai ter reprodução. Não tem como um espírito reproduzir outro. Né? Então, sim. Então, pode haver manifestação do órgão, mas não cumprindo as funções que cumpre aqui na Terra. E aí é só uma questão de materialização mental, digamos assim, exercendo uma força da mesma maneira que ele acredita sentir fome, frio, calor, sede, né? Que ele impede ele de passar os obstáculos, porque ele poderia, porque ele não é matéria mais, na mesma vibração dessa matéria, né? Mas é o filme Ghost, interagir. Sim, sim. A gente fala que, não, mas como que pode o espírito? Sim. Como que pode não acreditar que é espírito que desencarnou? É porque realmente tão denso que não vê nada translúcido, que a gente pensa que ele ficou translúcido, né? Ele não se vê translúcido, ele se vê encarnado. Sim. A abstinência dele, né? Sim. Então a gente vê que é uma coisa que criou um vínculo mental e a sensação. Aí é lógico que ele, havendo essa necessidade, ele vai procurar quem para se afinizar que pode suprir
em termos de, lembra que a gente comentou que o perispírito se expande? Então, no fato de expandir, o perispírito interagindo com o outro, consegue obter as mesmas sensações, digamos assim. Né? E aí ele vai procurar quem para satisfazer essas necessidades dele. Por afinidade, por locais onde tem isso. Né? Então, se é um espírito muito ligado a sexo, por exemplo, né? Aonde que é o melhor lugar para ele estar e encontrar pessoas que possam satisfazer isso para ele. Entende? Então, muito ligado à bebida, onde que ele vai estar. É simples. Né? Ok? Sim. Repercute no corpo espiritual. Sim. Repercutiu. Sim. 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 Depende. O que está sempre por trás são as intenções, não é o ato. São as intenções. Né? Sei lá, um exemplo desse que a pessoa fez, corrigiu a orelha, mas mesmo assim continua se sentindo com a orelha sendo daquela forma, por mais que tenha feito a correção. Alguém fez a cirurgia, mas continua se achando ainda que tem um corpo grande, gordo, qualquer nome que você queira dar. Mesma coisa, né? Depende da intenção da pessoa. Né? Essa parte da transexualidade é mais complexo, porque existe uma série de fatores aí, né? Inclusive muitos preconceitos também. Né? A gente sempre tem que ter em mente que cada caso é um caso. A gente não consegue rotular, né, que é isso, que é um transtorno, que é uma dificuldade, que não deveria ser assim, deveria ser assado, porque a gente só está vendo de forma externa. A gente não está vivenciando as experiências desses espíritos. Então, se de alguma maneira for uma necessidade para a evolução dele, que ele encontre a melhor maneira de lidar com esse processo. Assim como nós temos que encontrar com as nossas dificuldades. Entende? Então, tudo está sempre atrelado à intenção que a gente dá às coisas. Né? Então, por mais que eu não faça, né, mas eu sinta e mentalize isso ainda, é o que eu sou. Lembra aquele integral? Né? A cirurgia, digamos assim, é a personalidade. Agora eu não estou mais como gordo, mas e minha integralidade? Quem eu sou? Eu ainda sou? Sim, sim, sim. Da mesma forma, eu posso ser magro e ter um espírito que me sinta gordo. Entende? Da mesma forma, é que é simplificar muito a gente dizer que qualquer coisa que a gente está fazendo aqui está repercutindo, porque sempre essa qualquer coisa depende da intenção. Né? Se eu perco um braço salvando uma pessoa, não vou ficar sem braço no plano espiritual, porque foi uma atitude benévola. Né? Agora, se eu perco o braço num momento de duelo com alguém, entendeu? De honra, de defesa, de orgulho, alguma coisa, numa briga, por exemplo, não é pode até ocorrer de eu me manifestar sem ele por conta de ser algo vinculado ao meu orgulho, ao meu sentimento. É uma forma de me lembrar
que eu tenho que trabalhar isso. Alguém ia perguntar alguma coisa, parece? Não? Só para a gente finalizar, qual que é a forma do... Já acabou respondendo aqui. Mas qual é a forma, então, que a gente vai se manifestar no plano espiritual? Com a nossa última personalidade ou com a nossa integralidade? Qual a forma nós teremos? A integralidade, desde que a gente tenha capacidade para isso, conhecimento e condições para isso. Senão, nós vamos nos manifestar ainda com a forma que nós estamos hoje, como estamos hoje. Com autoconhecimento, né, o autoconhecimento vai definir a nossa integralidade, isso sim. Quanto mais a gente se conhecer, mais nós vamos saber quem somos exatamente. A integralidade tem a ver com isso, certo? A personalidade só com a forma como a gente aparenta ser, digamos, ou como estamos atuando naquela situação. Então, sim, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais íntegro eu tenho, não íntegro de perfeição, tá, gente? Não é nisso. Mais integralidade eu tenho, mais expressividade da minha autenticidade eu tenho. Ok? Fechou? Bom, fechamos por hoje. Né? A semana que vem a gente fala sobre o duplo etérico e provavelmente a gente finaliza o roteiro 5. Faltam só alguns poucos slides. Talvez essa semana eu consiga pôr o roteiro dele no grupo. Tá bom? Ah, semana que vem não vai ter. Bem lembrado, obrigado. Semana que vem é feriado em Taubaté, né? Dia 6 de abril a gente não vai ter, então, um estudo. Mas, de qualquer forma, eu ia colocar no grupo depois. E aí é na outra semana, então, dia 13. É um feriado municipal São Benedito? Não me recordo. Eu sei que é municipal. É. Tá bom? Então é isso. Alguém para fazer a prece para a gente poder encerrar? Fazer, Paulinho. Você ficou sentado esperando, você deu a deixa. É verdade. Que possamos, então, adquirir, clarear em nossas mentes a nossa integralidade espiritual, moral, material. Gratidão à presença de todos vocês que aqui estão para o estudo, para o conhecimento. Com a simplicidade da fala aqui do nosso companheiro, muitas consciências vão se iluminando. É Jesus se fazendo presentes e despertando em nós as nossas responsabilidades e potencialidades. Que cada ato de nossa existência possa ser temperado com muito amor. Claro que nosso Pai maior não exige de nós ainda uma grande perfeição, mas espera sim de nós a maior boa vontade. Gratidão a todos, a espiritualidade amiga que se faz presente aqui junto ao Luiz, junto a vocês, deixando esse clima ameno e muito iluminado. Gratidão a Jesus.